mais importante, é importante aí as pessoas lavarem a mão, não é só lavar com água, não, passar água, não, tem que usar o sabão aí, viu? Né? Então, água e sabão vai ter a maior eficiência aí que a gente possa ter, né? E para o corpo todo, aí, se a gente se expôs aí a uma contaminação, né? Um banho aí completo, aí, né? Com bastante sabonete, aí, né? É essencial aí para remover aí, esses contaminantes aí dessa natureza, né? Então, isso aí é bastante importante, né? Então, eu tenho aí também no grupo aí desses anfifílicos monocaudados os sais de ácidos biliares, né? Então, essa estrutura aqui do sal de ácido biliar, né, vai formar uma cauda e essa estrutura, então, ela também vai tender a formar aí, estruturas, embora eu não tenha aqui tanto um cone, né, eu tenho aqui uma estrutura entre um cone e um cilindro, né? Essas estruturas vão formar micelas, aí, micelas maiores, né? E está associado aí à emulsificação das gorduras da alimentação. Né? Isso é importante aí nessa unidade, aí nesse tutorial de vocês, aí, né? Nós vamos ter, então, o fígado vai produzir aí, a partir do colesterol aí, esses ácidos biliares, vai mandar para a vesícula biliar vai secretar no intestino, associada a uma dieta rica em gordura. Né? E aí eu vou ter a emulsificação, a lipase pancreática vai agir degradando aí esses triglicérides, né? E eu vou ter, então, a absorção, essa estrutura, essa micela, aí, ela vai ser absorvida pelo enterócito. Né? Então, a emulsificação, digestão e absorção de gorduras da alimentação, inclusive das vitaminas, né? As vitaminas de natureza lipossolúvel, né? A pessoa fala assim, eu vou tomar vitamina D, vou tomar vitamina E, e toma de noite em jejum, né? Assim, não faz isso não, né? Esse tipo de vitamina aí de natureza lipídica precisa estar associado a uma refeição, né? Especialmente aí uma refeição gordurosa, para favorecer esse processo aí de absorção. Então, isso é bastante importante. Então, é o fígado que, a partir do colesterol, vai produzir os sais de ácidos biliares que vão para a vesícula biliar. E a vesícula biliar vai secretar no intestino. Associada às refeições gordurosas, aí, né, nós vamos ter a emulsificação, digestão e absorção. E cerca de 95% desses sais de ácidos biliares vai voltar para o fígado, constituindo o que é chamado aí de circulação ou ciclo enterohepático de sais de ácidos biliares. Né? Então, isso é muito importante. Né? A gente vai ver estratégias no controle da colesterolemia que vão mexer aí com esse ciclo, essa circulação de sais de ácidos biliares, né? Diminuindo aí a absorção de gordura, né, para a fibra, o alimento fibroso, é isso que ele vai estar fazendo aí no nosso rim. Mas vou deixar isso para falar em outro momento. Né? Por enquanto, vamos falando aí dessas questões aí dos anfifílicos. Se eu tiver um anfifílico bicaudado, olha só, um anfifílico bicaudado, né, ele também vai tender a formar estruturas micelares, né, micelas aí de natureza maior, aí, né, em que eu posso ter lá no interior fase lipídica, é o caso específico aí, né, das nossas lipoproteínas. Então, o Igor está perguntando, as bolhas de triglicerídeo no citosol de células não adiposas ficam nesse formato aí também, né? Então, assim, exatamente, né? Se a gente tiver, assim, a espécie aí de gordura livre aí, né? Ela não estiver presente aí dentro de alguma organela específica, né? Então, nós vamos ter a formação aí de uma estrutura de natureza micelar aí, né? Para permitir a existência aí desses lipídios no interior aí da estrutura celular, né? Mas, então, eu tenho esse tipo de
estrutura associada aí à formação de uma lipoproteína. Né? Se eu tenho aí um fosfolipídio numa concentração pequenininha, ele não vai ser suficiente para formar a micela. Então, eu preciso de ter, assim, que é chamado de concentração crítica de micela. Uma certa concentração de fosfolipídio que permita a geração de estrutura de uma micela para formar aí a micela efetivamente. Né? Acontece o seguinte, olha só, se eu tiver aqui um fosfolipídio em que os dois ácidos graxos são insaturados, né? O que eu vou ter aqui? Esse fosfolipídio ele vai ter a cauda hidrofóbica muito aberta e eu vou ter um cone invertido. Aí esse cone invertido, quando no meio aquoso, ele vai formar aí micelas invertidas, em que a porção de natureza hidrofílica fica no interior e a porção de natureza hidrofóbica fica no exterior. Né? Eu até posso citar um exemplo aqui para vocês, né? De uma estrutura aí que tem micela invertida, que vocês conhecem, molhos que são gordurosos, aí, né? Como a maionese. Né? Então, a maionese, né? Vocês todos sabem né? Como se produz uma maionese, né? Você vai usar um óleo, aí, né? Pode ser o azeite, aí, né? Bastante desejável aí, sob esse aspecto, né? Vai associar isso aí a ovos, aí, por exemplo, né? Vai colocar um suco de limão, aí, né? E essa fase lipídica oleosa, ela representa uma maioria, o maior volume aí desse tipo de estrutura, né? E você vai ter aí a formação ao misturar esses ingredientes aí, né? Você vai ter, então, a geração de uma micela. Né? Então, a fosfatidilcolina e fosfolipídios presentes aí, nos ovos, né? Vão permitir a geração dessa estrutura micelar. Aqui no interior, aqui, por exemplo, né, a fase aquosa, o limão, o suco de limão que você colocou no meio, vai estar aqui, né? E a fase oleosa, ela fica no meio de natureza externa, né? Inclusive, o sal, ele é importante aqui também, né? Assim, além de dar o sabor salgado, aí, né? Esse sal, aí, né? Os cátions, vão ser importantes, né? Para a estabilização dessas micelas, né? Para neutralizar a repulsão de natureza eletrostática, né? De natureza elétrica, que eu vou ter nas cabeças polares aí desses fosfolipídios. Então, assim, né? Até na cozinha, aí, nos processos culinários, aí, né, cada ingrediente aí, né, ele tem aí uma função. Né, essa história aí de estudar aí essa área aí do conhecimento, aí, né, uma pessoa que queira entender direito essa questão, precisa aprender um pouco aí também aí de bioquímica, de formação aí, dessas micelas, dessas fases, né? Isso, assim, seria bastante interessante, aí, com toda certeza. Quem quiser ser um chefe, aí, por exemplo, né? Esses conhecimentos são interessantes. Interessante para qualquer pessoa aí também, né? Um profissional aí de medicina, né? Para entender exatamente aí, né? O que se passa aí na cozinha, até para entender, assim, de fato, né? Nutricionalmente, né, o que são os diferentes tipos de alimentos. Né? A maior parte aí de anfifílicos bicaudados, né, a Laura Ferreira Costa, não entendia a relação entre a insaturação e a inversão do cone. Você pode explicar? Sim, Laura, vou te explicar aqui. Ó. O que acontece é o seguinte, ó, assim, normalmente, quando eu tenho os nossos fosfolipídios aí do nosso organismo, né, nós temos nessa fosfatidilcolina, por exemplo, né? Aqui eu tenho um ácido graxo saturado na posição 1 e um ácido graxo insaturado na posição 2. Quando isso acontece, olha só, eu não afasto muito as caudas hidrocarbonadas.
Então, o formato que essa estrutura tende a assumir é o formato de um cilindro. Tá? Entretanto, fosfatidilcolina e de alguns produtos, como lá do ovo, lá da gema de ovo, né? Ela tem ácidos graxos diinsaturados, insaturados presentes nas duas posições. Então, isso significa, assim, que essas duas caudas vão estar mais afastadas. Assim, presencialmente, assim, em sala de aula, eu faria gestos aí, né, um esquema no quadro, que ajudaria a entender, né? Então, se essas duas caudas estão mais afastadas, né, então essa base hidrofóbica, né, do cone que vai se formar, essa base larga é a base hidrofóbica, enquanto que eu tenho aqui na cabeça polar uma base estreita do cone, né? O que significa que se eu tiver agregação dessas espécies, né, espontaneamente, né, essa estrutura cilíndrica que eu tendo a formar, no meio de natureza hidrofóbica, né, vai ser uma estrutura de uma micela invertida, né, com a cabeça polar para dentro. Então, isso aqui é o que permite aí a formação do que a gente chama assim, de emulsão, tá, de água em óleo, que é diferente de uma emulsão de óleo em água. Né? Se a gente falar isso com uma pessoa que não tem esse tipo de conhecimento, eles vão até brigar com a gente aí, né? Que óleo em água é diferente de água em óleo. Né? Assim, uma emulsão de água em óleo, né? É como a maionese, e o meio externo é de natureza oleosa. Uma emulsão, tá, de óleo em água, tá, vai ter o meio externo aí de natureza aquosa e o meio interno de natureza oleosa. Né? A Laura está perguntando por que a insaturação gera o afastamento. É porque quando eu tenho a insaturação, a estrutura não vai se organizar de uma forma linear. Ela vai se organizar, vai se dobrar. Né? Quanto maior o número de insaturações, maior a quantidade dessas dobras. Né? E com a maior quantidade das dobras, a gente vai ter o afastamento das caudas, viu, Laura? Entendeu essa história aí, né? Então, entendo as insaturações, né? Os dois ácidos graxos são insaturados, eles não vão ficar, se eles fossem insaturados, um ia ficar pertinho do outro, né? Mas como os dois são insaturados, eles ficam muito afastados um do outro, né? Então, isso vai formar esse cone invertido. Né? Isso aqui é muito importante também, né? Em tecnologias aí, farmacêuticas, aí, na produção aí, de produtos, né? Como, por exemplo, uma pomada e um creme. Você sabe que uma pomada ela tem uma fase externa de natureza oleosa. Um creme tem uma fase externa de natureza aquosa. Né? Uma pomada é uma emulsão de água em óleo. Um creme é uma emulsão, né, de óleo em água. Tem uma fase oleosa que vai ficar escondido. Né? Então, se você passar na pele, né, não vai ficar com aquela consistência oleosa, como é o caso quando você passa a pomada na pele. Né? Então, isso é bastante importante. O Lucas Seta Ramos está perguntando, você poderia falar de novo sobre a estabilização dessas moléculas? Sim, olha só. Tá? Quando eu tenho uma formação aqui de uma micela dessa natureza, aqui, ó, de anfifílico bicaudado, de anfifílico monocaudado, eu preciso de ter um cátion, né? Estabilizando aqui a carga negativa associada às cabeças polares. Porque se eu não estabilizar, eu vou ter repulsão. Né? Então, assim, é o caso aqui do sal, né? Lá na maionese. Né? Então, o sal, né? Ele vai estar associado aí, né? À estabilização da estrutura da maionese. Se você não colocar esse sal, por exemplo, né? Ela vai tender a separar, né, as fases
E você começa a ter uma separação de uma fase oleosa, né? Mas se você coloca esse sal, você vai tender a estabilizar essas estruturas, porque você diminui a repulsão entre as cargas existentes nas cabeças polares aí, né? Então, isso é bastante importante, viu, Lucas? Então, entenderam aí essa história? Então, quando eu tenho, assim, um ácido graxo saturado e um insaturado, aí eu vou tender a ter um cilindro. Do mesmo jeito, se você juntar as casquinhas de sorvete, você vai formar uma esfera. Se você juntar cilindro, o que você vai formar? Uma monocamada larga desse jeito assim, né? De tal forma que, é por isso que esses fosfolipídios aí, que formam essas estruturas dessa natureza, aí, tipicamente, né, alguns aí vão ter uma tendência a formar um cone aí, né, entre cônica e cilíndrica, para favorecer aí, assim, a dobra, né, da estrutura da membrana, né? Isso aí é bastante importante aí, né? Então, as membranas, elas têm esse tipo aí de estrutura, olha só, então tem os fosfolipídios, e aqui as membranas de células animais aí, né? Colesterol aqui, ó, tá? Alguns alunos aí leem textos aí de membrana, falando aí de membrana de células vegetais, aí que não tem colesterol, na membrana e tal. Assim, na célula animal, nós vamos tender a ter o colesterol, esse colesterol livre, que é um agente aí que regula essa fluidez aí de membrana efetivamente. Então, assim, os nossos fosfoacilgliceróis aí, né, anfifílicos aí, de natureza bicaudada, que viu a Laura Costa ali, ó, né? Se eu tenho ácido graxo saturado, eu vou ter desse jeito. Se eu tenho um insaturado, ele está dobrando aqui, né? Eu vou afastar as estruturas. Se eu tiver os dois insaturados, eles vão afastar muito, né? Então, eu vou ter aí um cone com a base larga de natureza hidrofóbica. Mas na estrutura de membrana, tipicamente, os nossos fosfolipídios, eles vão ter um ácido graxo saturado e um ácido graxo insaturado, né? E eles vão, então, formar as membranas. Inclusive, assim, um desses fosfolipídios que fica ali é o fosfoinositídeo. E ele está ali não só por uma razão de natureza estrutural, mas ele fica esperando estímulos, como, por exemplo, a ação de espécies, né, que vão ativar aí essa fosfolipase A2. Existe uma fosfolipase A1 que quebra o ácido graxo da posição 1 do glicerol. A2 da posição 2. Fosfolipase C, que quebra a ligação éster fosfórica nesse ponto. E uma fosfolipase D, que quebra a ligação éster fosfórica aqui, né? Então, vários agentes aí, hormonais ou reguladores aí, né, vão estimular essa fosfolipase A2, liberando esse ácido graxo, que pode ser, por exemplo, o ácido araquidônico, mas pode ser o ácido alfa-linolênico, né? E liberando esse ácido graxo, ele vai levar à produção de eicosanoides, né? Esses eicosanoides aqui estão relacionados com a resposta imune, os derivados da lipoxigenase. Esses eicosanoides aqui estão relacionados, por exemplo, com a inflamação, a agregação de plaquetas, né? De tal forma que a gente tem essa relação. Olha só, além disso, eu vou mostrar para vocês em um outro momento, né, que alguns hormônios vão ativar essa fosfolipase C e vão liberar o inositol trifosfato dentro da célula. A inositol trifosfato vai ser um segundo mensageiro da ação desses hormônios. Assim, em relação a essa fosfolipase A2, olha só, né, eu tenho aqui o local de ação dos anti-inflamatórios esteroidais. Os anti-inflamatórios esteroidais vão inibir essa fosfolipase A2 e vão inibir a inflamação por essa razão.
enquanto que os anti-inflamatórios não esteroidais, aí, como a aspirina, a indometacina, vão inibir a ciclooxigenase. Então, vão inibir só esse ponto aqui. Os anti-inflamatórios esteroidais vão inibir também a resposta imune. Eles vão causar aí uma imunomodulação, uma imunossupressão, tá? De tal forma que são coisas aí bastante importantes aí dentro da medicina, né? A gente vai voltar a falar aí dessa história, né? E isso está ligado aí aos nossos lipídios, tá? Então, gordura, né? Não é só uma coisa ruim aí que faz mal para a saúde aí das pessoas, não, tá? As gorduras, os lipídios, são essenciais aí na nossa alimentação. Os lipídios, eles vão formar estruturas essenciais aí no nosso organismo, né? Então, isso é bastante relevante. Inclusive, eu mostro aqui o seguinte, olha, né? Esse aspecto aqui que o eritrócito tem, né? De estrutura, aí, né? Dessa forma aí, né? De disco, né? Com essa concavidade aí presente aí no eritrócito, né? Está relacionado aí, né? Com essa composição. Está relacionado com o citoesqueleto, com proteínas do citoesqueleto, mas também com os fosfolipídios de membrana, né? Então, se eu tiver aqui uma situação, olha só, de um ácido graxo saturado e um ácido graxo insaturado, monoinsaturado, ou um saturado e um diinsaturado, por exemplo, né? Aí eu vou tender a ter essas estruturas, né, mais cônicas aqui, né? Que vai ser responsável pela concavidade. Entretanto, se eu pegar, olha só, tá, e mudar essa composição, eu trocar esse tipo de ácido graxo por 2 ácidos graxos saturados, eu vou tender a ter um cilindro, tá? E eu tendendo a ter os cilindros, olha só, eu vou gerar uma convexidade na estrutura. Então, esse trabalho da literatura fez isso aí e mostrou que você gera essa convexidade se alterar a composição de membrana. Por outro lado, olha só, se você colocar for 2 ácidos graxos diinsaturados aqui, você alarga muito essa base cônica hidrofóbica e você exagera a concavidade e você gera estruturas desse jeito aí, né? Então, assim, essa composição em lipídios, ela é muito importante. Inclusive, assim, na membrana do eritrócito, o colesterol tem esse tipo de formato. Quando você coloca, tá, esse colesterol em excesso aqui na membrana do eritrócito, você gera também essa convexidade, tá? E vai gerar estruturas desse tipo aqui. É por isso que em doenças aí de hipercolesterolemia familiar, aí, hereditária, a pessoa tem colesterol muitíssimo alto, a pessoa tende a ter aí eritrócitos com esse formato cheio de esporas, né? Com um formato esferoidal aí, né? Isso gerando aí um tipo de anemia que é chamada de Spurcell anemia, né? Em língua inglesa aí, né? Então, esse tipo de processo ele é bastante importante. Inclusive, isso ajuda a gente a entender aí, né? E a colocar o colesterol na patofisiologia da doença vascular aterotrombótica, né? Que é o que a gente fez aqui nesse trabalho em 2017. Publicamos aqui esse artigo aqui nessa revista importante aí, científica, né? Em que a gente mostrou aí que o colesterol em excesso na membrana ele está relacionado aí com vários aspectos que colocam o colesterol aí na patofisiologia da doença vascular aterotrombótica. Se na membrana do eritrócito tiver pouco colesterol, né, esse eritrócito fica pouco estável. Ele pode assumir muitas formas.
o que eleva aí o RDW, né? A variabilidade de volume dos eritrócitos, e torna ele vulnerável a sofrer lise. Aí o LDL colesterol, ele vai fornecer colesterol para o eritrócito. E se tiver um teor aí médio, intermediário aí de colesterol, aí ele vai ficar bastante estável, né? Vai diminuir a taxa de lise, vai diminuir o RDW. Mas se tiver aí uma taxa de LDL colesterol muito alta, né, na circulação sanguínea, além dos efeitos desse LDL colesterol elevado, associado aí em si a geração aí da placa aterosclerótica, né, nós temos esse efeito de diminuir a estabilidade de eritrócito, de aumentar a lise, de elevar o RDW, de promover oxidação, inclusive, do LDL, e de levar a formação aí da placa. Mais do que isso, olha só, essa placa tendendo a sofrer ruptura, né, vai causar um quadro hemorrágico, e o eritrócito com muito colesterol, ele tem relação também com a progressão dessa placa, né? E isso tudo prejudicando aí a difusão de oxigênio, né? Se o próprio eritrócito com muito colesterol de membrana, né, já vai ter problema na troca gasosa, na difusão de oxigênio, e as questões aí da parede vascular, do espessamento da parede, na geração de uma situação de isquemia, isso tudo aí vai contribuir para o dano de natureza vascular, né? Então, nesse trabalho, a gente quis dizer aí que na patofisiologia da doença vascular aterotrombótica, nós precisamos considerar também aí, né, o sangue, particularmente o eritrócito. O Igor fez uma pergunta, poderia repetir o significado do RDW? O RDW, olha só, no eritrograma, ele é obtido a partir do coeficiente de variação do VCM, do volume corpuscular médio, né? Então, quando tem muita variação de volume, o RDW é elevado, né? E assim, quando o eritrócito ele tem uma estabilidade baixa, né? E ele pode assumir muitas formas diferentes, né? Então, essa variabilidade de forma é um fator que tem uma associação com a elevação do RDW, né? Então, isso aí é bastante importante, aí, com toda certeza. Só que eu tenho também, olha só, se tiver pouco colesterol, muita variação de forma, o RDW elevado. E se eu tiver um excesso de colesterol, eu também vou tender a ter essa variabilidade elevada. Eu tenho mais lise, eu vou tender a ter menos ferro, menos hemoglobina, a pessoa vai tender a ter microcitose, né? Então, esse quadro aí tem uma relação também com a elevação desse RDW, né? Então, uma resposta aí para o Igor, né? Não sei se o Igor entendeu, o Lucas Rodrigues diz que não entendeu também, que garante a estabilidade membrana. É assim, a membrana precisa ter um grau de fluidez, né, que é chamado aí de fluidez crítica, viu, Lucas? Tá? E essa fluidez crítica, tá, se tiver muito pouco colesterol, assim, a membrana fica fluida demais, né? Então, o LDL colesterol doa colesterol para a membrana do eritrócito para deixar ela com a fluidez crítica e garantir que ela tenha uma maior estabilidade, seja menos vulnerável à lise, para não desmanchar, né? Então, e isso, inclusive, leva a manutenção de um menor conjunto de formas possíveis do eritrócito, né? O eritrócito é mais estável, é uma situação assim desejável, né? Tanto na situação de ter muito pouco colesterol ou de ter um excesso de colesterol, essa estabilidade ela é diminuída, né?
E essa diminuição da estabilidade leva à liberação aí, né, de constituintes pró-oxidantes, né, que vão contribuir para a oxidação de LDL, né, para a formação da placa, mas também o próprio eritrócito em si, para a progressão da placa, especialmente esses eritrócitos menores, né, esses eritrócitos aí, que vão ter esse teor maior de colesterol de membrana, né? Então, a progressão da placa, ela é favorecida aí nesse sentido, né? De tal forma que isso tudo aí vai contribuir para os danos vasculares, né? Antes de ter o infarto aí do miocárdio, para restrição aí de oxigenação lá do coração, por exemplo, né? Você já está tendo danos aí de natureza tissular. Isso contribuindo também para o processo obstrutivo, né? Que vai gerar aí, né, a isquemia completa, né, o quadro de infarto, o acidente vascular cerebral de natureza isquêmica, viu? Então, isso é bastante importante, aí, com toda certeza. Tá? Outra questão importante, olha só, anfifílicos bicaudados, né, também tendem a formar lipossomas. Se eu pegar aí fosfolipídios num meio aquoso, aí, né, na presença de glicina, submeter isso aí à sonicação, né, eu vou tender a formar essas estruturas aqui. Né? Então, que são estruturas de dupla membrana. Tá? Eu tenho assim, né, duas monocamadas, né, na realidade, né, formando uma membrana que tem um interior aí também de natureza hidrofílica. Aqui no interior eu tenho a água, tenho glicina, tá? E tenho água e glicina também aqui no meio externo, né? Então isso aqui é um lipossomo. Lipossomo pode ser formado também aí por esse tipo de processo, né? E o lipossoma é usado hoje aí, né, em várias tecnologias, aí, em nanotecnologia, né, de transferência de drogas, transferência de proteínas, né, para locais-alvo do nosso organismo, efetivamente. Né? Eu tinha prometido para vocês, eu queria, né, também fazer aquele resgate lá do metabolismo de carboidrato que ficou faltando, né, da situação ali da anemia hemolítica, né, de falar um pouquinho a respeito aí dessa história. Né? Mas nós chegamos aí 9h40, vocês têm outra aula depois aí? Será que eu poderia continuar mais um pouquinho e liquidar aí essa questão? Ou vocês têm aí a outra aula efetivamente? O que vocês me dizem aí? Não tem outra aula, né? Então eu posso continuar. Então deixa eu falar mais um pouquinho, não muito, viu? Tá? Aí a gente liquida essa questão aqui, né? Então assim, vocês viram essa situação, problema, né, da icterícia do Felipe, né? Que ele tem uma deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase nos eritrócitos, né? Tem um quadro aí de anemia hemolítica, né, por deficiência de G6PD ou G6PDH, né, como a enzima chamada. Vocês fizeram lá o brainstorming, né? E a gente faz aqui, então, esse shelter from the storm. Uma questão importante aí, né, que vocês se perguntaram, né, e responderam com facilidade, em que via metabólica que essa enzima atua aí, né? Então, essa enzima é uma enzima aí da fase oxidativa da via das pentoses, né? Então, isso responde aí a primeira questão, né? Essa fase oxidativa, né? Nessa fase oxidativa, ela está exatamente aqui, né? Catalisa aí uma reação de oxidação por desidrogenação da glicose 6-fosfato, né? Que requer a ação de uma coenzima de oxidation, que é o NADP, vai formar o NADPH mais H+. Tá? A terceira enzima dessa fase também é formadora de NADPH mais H+. Tá? Mas se eu
tiver defeito nessa enzima aqui, a terceira nem vai funcionar, né? Então, certamente a gente tem esse aspecto aí relevante. Qual é a importância daquela via metabólica? Então, essa via metabólica, assim, no organismo, está ligada à produção de ribose para a síntese de nucleotídeo. Produção de ATP por oxidação direta da glicose, sem depender do ciclo do ácido cítrico, para formar equivalentes redutores para a cadeia de transporte de elétrons. Ela se liga diretamente à cadeia de transporte de elétrons. Tá? Assim, isso aqui, não no eritrócito. Tá? No eritrócito, para a produção de NADPH mais H+. Para quê? Não para a biossíntese de desoxirribose, não para a biossíntese de lipídios, mas para proteção contra os metabólitos reativos do oxigênio. Né? Então, no organismo como um todo, essa via, né, produz ribose para síntese de nucleotídeos, né, para a produção de ATP, para a produção de NADPH mais H+, para a biossíntese de desoxirribose, biossíntese de lipídio, proteção contra a agressão oxidativa. No eritrócito, o papel está ligado à proteção contra a agressão oxidativa. Né? Então, essa enzima produz NADPH mais H+, que alimenta a glutatión redutase, que vai permitir a formação do glutatión reduzido a partir do glutatión oxidado, alimentando a glutatión peroxidase, que remove o peróxido de hidrogênio, que chegou no eritrócito de qualquer lugar, se a pessoa não ingeriu, chegou de outras células e tecidos, né, a partir da ação da superóxido dismutase, ou foi formado no próprio eritrócito. Né? Então, a superóxido dismutase forma o peróxido de hidrogênio, e esse peróxido de hidrogênio precisa ser combatido. Uma das formas de combate é esse sistema da glutationa peroxidase, dependente da glutationa redutase, que é dependente da glicose 6-fosfato desidrogenase e da 6-fosfogluconato desidrogenase. A outra forma é a ação da catalase. Se eu não tiver esses processos, ou se tiver deficiência de um deles aqui, isso favorece a reação do peróxido de hidrogênio com o ferro da hemoglobina, gerando o radical hidroxila e o ânion hidróxido, tá? Além de gerar a metahemoglobina, tá? Da pessoa ter um estado aí de metahemoglobinemia, tá? Que antes que tenha hemólise, o eritrócito já não está transportando adequadamente aí o oxigênio por causa dessa metahemoglobinemia, né? Mas quando eu tenho aí uma lise crítica, né, por agressão de natureza oxidativa, né, então isso exacerba o quadro de anemia, né, que é chamado aí de anemia hemolítica aguda, agudiza aí o quadro aí nesse sentido, né? E isso aqui é muito importante. E a importância disso, tá? Ela é visível em função da quantidade de gente no mundo que tem essa condição. Né? Entre 300, 400 milhões de pessoas no mundo têm anemia hemolítica. Né? Então, isso é uma coisa importante aí, com toda certeza. Quais são as consequências metabólicas dessa deficiência? Ora, metabolicamente, vai baixar o NADPH mais H+, não é? Vai baixar o glutatión reduzido e vai aumentar, tá, o radical hidroxila. Aí, quais são as consequências fisiológicas ou fisiopatológicas aí da doença? Ora, eu vou ter eritrócito com baixa resistência ao estresse oxidativo. Isso vai exacerbar a hemólise. Eu vou ter a necessidade de captar e conjugar mais bilirrubina. Então, isso vai gerar um quadro aí, né, de hiperbilirrubinemia indireta, né, com icterícia. A pessoa vai tender a ter anemia, baixa quantidade aí de eritrócito, aí, né? O organismo responde aumentando a produção, o que leva à liberação prematura de eritrócitos prematuros, aí dos chamados reticulócitos, no quadro de reticulocitose. Né? As pessoas com essa
baixa capacidade de oxigenação dos tecidos, vai ter baixa aptidão à atividade mais pesada. Por quê? Porque, assim, na atividade pesada, precisa muito do metabolismo aeróbico. O anabolismo, o catabolismo anaeróbio, né, ele aparece como uma forma extra. E a pessoa entra, assim, muito precocemente aí, nesse tipo de processo de natureza anaeróbia, né? E isso vai levar a pessoa aí à exaustão, né? Bem rapidamente. Porque há alta prevalência da doença em populações oriundas de regiões endêmicas para a malária. Ora, essa prevalência elevada, né? Porque, olha só, em várias regiões do mundo aqui, né? Então, em regiões assim, em que a gente tem aí a malária bastante presente, né? Nós temos aí uma quantidade grande aí, de deficiência de glicose 6-fosfato deshidrogenase. Inclusive no Brasil, aí, mais especificamente aí hoje, aí, né? Na região amazônica, aí, né? A gente tem aí uma quantidade maior aí, né? Associada aí a essa prevalência maior aí, de malária aí nesse tipo de região aí no nosso organismo, né? Então, assim, é por isso que a distribuição da doença, né, dos indivíduos portadores aí dessa condição, ela corresponde aí à distribuição da malária, né? Então, esse gráfico se assemelha aí com o gráfico anterior aí que eu mostrei para vocês, né? Então, assim, a malária, ela é uma condição que gerou aí, que usinou várias condições hereditárias, aí, vários polimorfismos, aí, como a anemia hemolítica, né? Como a anemia falciforme, né? Então, isso tudo tem relação aí, né, com a malária, né? A anemia hemolítica aguda, né, determina proteção contra a malária. O plasmódio, que é uma fase do parasitismo, é eritrocitário, que vai parasitar o eritrócito. Né? E no caso aí do indivíduo com anemia hemolítica, né, o eritrócito está arrebentando, né? É uma casa que está caindo aí para o plasmódio, né? Então, não é uma boa moradia para o plasmódio. E, por isso, né, a doença, aí, né, essa herança genética, ela foi selecionada em regiões endêmicas para a malária, né? Então, ela significa essa proteção. Só que temos uma questão importantíssima, né, que o indivíduo, né, com a anemia hemolítica, né, ele pode ter aí complicações bastante severas, né, e ser levado a óbito se ele utilizar aí as drogas antimaláricas para portadores aí dessa deficiência, né? Essas drogas aí têm vários mecanismos, né? São os derivados do quinino. Famaquina, primaquina, cloroquina, hidroxicloroquina. Essas drogas, elas têm aí como um dos mecanismos aí eritrocitários aí, né? Essa questão de reagir com NADPH+H+, se tornarem reduzidas e diminuírem a quantidade de NADP+. Né? Então, assim, a malária, ela gera um estado aí, né, semelhante aí, né, o tratamento aí da droga aí, né, no indivíduo aí com malária gera um estado semelhante ao que ocorre na anemia hemolítica aguda, né? Então, até por isso que no início aí as pessoas pensaram, né, que o uso do quinino, e posteriormente aí dos derivados do quinino, induzia a malária na pessoa, que a pessoa ficava com sintomas de malária, com características de malária, né? Então, isso é bastante importante aí, com toda certeza. Então, a Beatriz Faleiros está perguntando ali, né? Somente a anemia hemolítica e fosforme promovem essa proteção aí contra a malária? Na realidade, assim,
várias eritrocitopatias, inclusive talassemias, aí, né? Então, essas condições aí, né? Elas têm um padrão de herança, aí, né? Esse prejuízo aí ao eritrócito, aí, né? A integridade aí do eritrócito, a vulnerabilidade aí do eritrócito, né? Elas vão tornar as pessoas menos vulneráveis aí a terem a malária efetivamente. Então, assim, uma vantagem que não é uma vantagem se tiver a malária no meio, né? Mas se não tiver a malária, né? Isso, assim, não é uma vantagem para a pessoa efetivamente. Enquanto a pessoa está naquele ambiente lá de malária, isso representou aí uma vantagem. Então, as drogas usadas no tratamento da malária induzem no paciente um estado semelhante ao existente na anemia hemolítica aguda, né? Alguns sintomas da anemia hemolítica aguda são parecidos com os sintomas da malária. As condições podem ser confundidas. A pessoa tem anemia hemolítica aguda, aí ela tem febre, lá, tal, né? Tem um processo infeccioso, ela fala, não, isso é malária, né? É por isso, olha só, que nas regiões endêmicas para malária, né, como lá em Amazonas, lá em Manaus, eles têm assim, um centro lá avançadíssimo lá de triagem das pessoas que vão receber o tratamento aí de malária, né? Eles vão, antes da pessoa ser tratada para malária, eles vão fazer a triagem se a pessoa tem as eritrocitopatias com a anemia hemolítica. Isso por quê? Porque eles sabem, tá, que se usar aí o quinino, os derivados do quinino no tratamento desses indivíduos, isso vai causar problemas sérios de saúde, aí, inclusive podendo levar a pessoa ao óbito. Tá? Então, assim, eles, mais do que nós aqui, né, os nossos profissionais aqui de saúde, aí, médicos, né, eles têm aí um treinamento para lidar com essa questão aí do uso aí, da hidroxicloroquina, da cloroquina, da pamaquina, da primaquina, né? Portadores de anemia hemolítica aguda correm risco de morte se tratados com drogas antimaláricas. Tá? Então, assim, a gente precisaria ter ouvido aí, né? Ter respeitado mais o que o pessoal aí das regiões endêmicas para malária estava dizendo aí, né, quando eles foram reticentes aí à utilização da cloroquina, da hidroxicloroquina, no chamado tratamento preventivo aí, né, da Covid-19. Então, isso é bastante importante. Em 2014, eu tive um orientado aqui do laboratório, né, a Rita de Cássia Mascarenhas Neto, que defendeu um doutorado que gerou aí essa publicação, né? E esse doutorado dela, ele foi desenvolvido lá em Manaus, né? Então, ela foi lá para Manaus, lá, né? E trabalhou lá com o professor lá, Emerson Lima, lá da UFAM, né? E com o professor Marcos Vinícius de Lacerda, né? O professor Lacerda, inclusive, né, de estudo, né, recente aí, né? Da hidroxicloroquina, né, mostrando a mortalidade, o aumento da mortalidade por utilização aí da hidroxicloroquina no tratamento aí de pacientes aí com Covid, né? Então, assim, então a gente aprendeu bastante aí a respeito aí dessa questão toda, né? Desses polimorfismos e de questões associadas aí ao comportamento aí de eritrócitos, usando modelos aí de estatística interessantes aí sobre esse aspecto aí, para a compreensão dessa questão. Então, assim, a gente conhece aí, né, tinha um conhecimento prévio aí, né, do impacto aí, né, dessas drogas, né, sobre o organismo humano, né? Por isso assim, eu já fazia essa discussão, mas ela ficou mais oportuna ainda, né? Agora, né? E até por isso eu mantenho, né? Até tinha motivos aí para retirar, né? Por causa das restrições aí, né? A liberdade aí, didática aí que nós temos aí nesse momento, né?
Mas eu mantive aqui, né? Assim, eu não vou deixar de cumprir com o meu papel de professor e de educador, né? E vou fazer essa discussão aí de um pouco aí de filosofia de ciência, né? Fazendo uma separação aí, né, do que é do âmbito aí da religião, da filosofia, da ciência, né? Diante assim da escuridão do mundo aí, né, inicial e da falta de conhecimentos, a primeira forma de saber aí, né, que se tem notícia, né, foi a religião, né? E a religião, ela é fundamentada na convicção, né? E ela vem aí até os tempos atuais, né? Mas aos poucos, né, as pessoas foram através aí do conhecimento aí, né, e do uso aí da razão, né, com o advento da filosofia, foi passando para um outro estágio aí, do conhecimento, do saber, né? Então, esse saber veio trazendo mais luz aí, sobre o mundo, sobre o universo, né? Até o advento aí da ciência, né? Estabelecida, aí, né? Derivada aí da filosofia, né? Nós temos aí a ciência que é fundamentada aí na prova, né? Para a gente acreditar ou não acreditar numa coisa, né? Não basta a gente ter a convicção, não basta a gente ter razão, né? É preciso de ter prova, né? E essas coisas, nos últimos tempos, começaram a ser problemáticas aí, né? A convicção, ela norteando aí, né? Posições aí do judiciário, do legislativo, né? Em detrimento aí da razão, né? Em detrimento aí das provas, efetivamente, né? Mas, assim, o que eu quero dizer aqui é que tanto a religião quanto a filosofia e a ciência, elas têm formas de saber que são importantes e que a gente deve respeitar e conviver em harmonia nesse mundo de hoje. A religião, ela é do domínio aí, né, da fé, né, a pessoa tem fé, e isso é suficiente aí para a religião, né? A razão é do domínio da lógica, né? Então, para você acreditar ou não acreditar, aquilo precisa ser lógico. É por isso que a ciência usa aí da filosofia, né? E a filosofia é ciência também aí nesse sentido, né, de ciência humana, embora não seja todo o âmbito da filosofia que efetivamente a gente possa considerar aí, né, que seja feita aí ao domínio da prova, né, para ser constituída como ciência, tá? Bem como a religião, né? A própria religião aí, ela tem âmbitos aí, né, que estão dentro do domínio da ciência, da filosofia, né? E por isso que se confunde. E bem como a ciência, né, ela tem aí âmbitos que são do domínio da religião e da filosofia, né? Que tem pouca base, que não tem fundamentações aí associadas à prova, né? Ou seja, dentro da própria ciência a gente tem religião, aí bastante religião, aí, com toda certeza, nesse sentido, né? A ciência, ela é fundamentada aí na observação, na experimentação e na intervenção, tá? Isso para provar, para mostrar que as coisas são de fato daquele jeito, tá? Uma pessoa que tem uma formação científica, né, ela pode ter a fé, né? Mas assim, você vai entender aí o que é fé efetivamente. Ela vai usar o tempo inteiro a lógica, né? As formas de raciocínio lógicos, né? O silogismo, né? A dialética, né? Isso é usado aí no âmbito da ciência o tempo inteiro, mas é preciso sempre comprovar e ter as provas efetivamente, né? Dentro da ciência, olha só, existem âmbitos aí que não têm essas prerrogativas científicas, que falham nesse contexto aí, né? Um exemplo, a homeopatia, né? Já a teoria da evolução, ela já contempla aí, né, sob vários aspectos, essa questão aí das exigências
para a integração aí, né, do âmbito aí da ciência efetivamente, né? A homeopatia, ela apareceu aí, né, por causa desse médico aí, o Samuel Hahnemann, né, que foi assim contemporâneo aí, né, por algum tempo aí, né, do Charles Darwin, né, de tal forma que foi numa época mais ou menos semelhante aí que esses pesquisadores aí, né, que esses indivíduos eles desenvolveram aí as suas áreas da ciência efetivamente, né? E o Samuel Hahnemann, né, ele formulou ali o que ele chama de leis aí da homeopatia, tá? E ele vai dizer lá que a homeopatia tem a primeira lei, né? Assim, eu acho que a gente não pode chamar isso de lei, né? A gente respeita aí a homeopatia aí também, viu? Mas a gente deve chamar aí de princípio, né? Desse primeiro princípio da homeopatia, né? E esse primeiro princípio da homeopatia é que o semelhante cura o semelhante, né? Então, de onde é que o Hahnemann tirou essa história? Olha só, tentando entrar aí na mente do Hahnemann, né, eu construí aqui um silogismo, né, que eu chamo aqui de silogismo fortuito de Samuel Hahnemann. Né? O Hahnemann ele notou que o quinino induz em um paciente sadio sintomas parecidos com os sintomas da malária. Né? E o próprio Hahnemann tomou o quinino, né, para ele desenvolver a malária, para saber que ele estava desenvolvendo a malária. Aí ele viu que o quinino é eficaz no tratamento da malária. Né? Então, isso permite, assim, a construção dessas duas premissas isoladas, né? E ele, de uma maneira fortuita, né, ele concluiu que aquilo que induz a malária também cura a malária. Né? Ora, na realidade, o quinino ele não induz a malária, o erro dele estava aí, né? Ele induz sintomas que não são todos, que são parecidos com os sintomas da malária. Né? Então, essa história aí do quinino, que foi a razão principal, né, para ele criar a homeopatia, o primeiro princípio da homeopatia, ela carece aí de validade. Né? Até eu vou dizer, né, que é um equívoco aí de Samuel Hahnemann, né? O primeiro princípio da homeopatia, que é o semelhante cura o semelhante, é resultado da generalização equivocada, aquilo que causa a doença também cura a doença, tá? De uma verdade que nem é verdade, fenomenologicamente restrita, aquilo que induz a malária também cura a malária. Tá? Então, assim, a gente, na história aí da ciência, aí, da homeopatia, a gente tem esses argumentos aí, né, que permitem aí que a gente possa desacreditar aí da homeopatia. Respeito aí os homeopatas, as pessoas que acreditam aí na homeopatia, viu? Assim, já participei aí de discussões aí, em eventos aí com homeopatas, né? E eles sempre vão falar assim, esse professor aí, ele tem uma visão cartesiana das coisas, as coisas não são desse jeito, né? Então, assim, eles têm lá os argumentos deles, né? E a gente é chamado aí de mecanicista, cartesiano, e não é bem assim, né? As coisas são diferentes. Aí. Mas, assim, não é sobre isso que eu quero falar aqui, né? Mas eu vou falar um pouquinho, assim, já da evolução, né? Construir aí um silogismo aí, atrelado ao pensamento aí de Darwin, aí, dos evolucionistas, aí, né? A adaptação leva à seleção. Né? Uma mutação sofre seleção positiva quando ela contribui para a adaptação, né, como premissa menor. Aí, né? E a mutação mais a seleção significa evolução. Né? Assim, essas premissas, aí, de todo jeito que a gente analisar, de várias formas diferentes, a gente não consegue derrubar elas, elas são válidas. Não precisava de ter
essa mutação, nem a evolução, né? A mutação e a evolução são necessárias por causa da natureza não estática do ambiente, né? Por causa dessa natureza não estática, né? Para continuar a vida, aí precisa de ter mutação e precisa de ter adaptação, né? Então, é porque o universo ele é não estático, né? O ambiente ele muda constantemente, é que a gente tem aí, né? Essa necessidade, a evolução, ela é uma necessidade associada à preservação aí da vida efetivamente. Tá? De tal forma, assim, que existem as três coisas aí, né? A religião, né? Os três âmbitos aí da religião, da filosofia, da ciência, né? Eu me sinto bastante confortável aí nos três âmbitos aí, viu? Tá? Tenho bastante pacificado aí dentro de mim essa questão ligada aí à convicção religiosa, né? E as convicções aí de natureza científica, uma coisa não interfere aí na outra aí, efetivamente, né? Então, a gente precisa de respeitar, e precisa de ter um respeito aí de todas as partes nesse sentido, né? Mas sem problema. A Ana Carolina, tranquila, viu? Sem problema, viu? Então, assim, no âmbito da ciência, eu preciso ser bastante respeitado aí nas coisas que dizem respeito à ciência. As coisas que dizem respeito aí à fé, a religião, né, tem que ser respeitada aí, né? Nas coisas que dizem respeito aí à lógica, efetivamente, aí a filosofia tem que ser respeitada, né? Nas coisas que necessitam aí de prova, de composição, inclusive o exercício das profissões técnicas aí, né? Então a ciência tem que ser respeitada efetivamente, né? Assim, eu estou falando isso aí, não estou querendo briga, né? Eu quero é paz, né? A gente só discute isso porque isso é essencial para a educação, para a formação aí de espíritos críticos, né? E a gente já volta, então, aos nossos negócios aí, né? A nossa questão, a nossa situação, problema. Que complicação pode advir da ingestão da fava de feijão, né? Por portadores aí de deficiência de glicose 6-fosfato deshidrogenase. Outra coisa importante, as favas de feijão são ricas aí em compostos químicos, né, que são capazes de reduzir o oxigênio a peróxido, né, favorecendo a formação do radical hidroxila. Aí, diante aí da deficiência de glicose 6-fosfato deshidrogenase, isso é bastante grave, né, e vai fazer, então, com que a pessoa ela tenda, né, a ter a agudização, né? Vai agudizar aí o processo de natureza hemolítica aí que as pessoas vão apresentar. Tá? Então, isso é bastante relevante, aí, com toda certeza, né? Então, se aumentar a formação disso aqui, né? Então, isso vai causar grandes danos, aí, como a gente falou para vocês. Né? Assim, era só isso que eu tinha para dizer para vocês, aí, viu? Agradeço aí pela atenção, aí, né? A, a intenção aí em trazer essas discussões aí com vocês, aí, né? É exatamente porque essas questões são importantes aí para a formação aí do profissional médico aí, né? Então, ficamos por aqui, viu? Tá? Essa aula conta a presença, assim, todas elas contam, viu? Né? A presença, assim, viu? Então, vamos ficando por aqui. Mas, assim, essa presença não é uma camisa de força, viu? Tá? Bastante tranquila sobre esse aspecto aí, né? Então, assim, na questão aí, a Mariana está perguntando até onde que vai cair aí nos lipídios, né? Até onde a gente chegar, né? A gente